Gary Leonard Oldman é um ator, diretor e produtor cinematográfico britânico. Oldman iniciou a sua carreira no teatro em 1979, tendo recebido vários prêmios pelos seus papéis. Foi membro da Royal Shakespeare Company e alguns dos seus trabalhos incluem as peças The Massacre at Paris, Entertain a Marceau, The Country Wife e Hamlet. Oldman conseguiu o seu primeiro papel de protagonista no cinema em 1983 com o filme Mean Time e ganhou notoriedade graças ao seu papel de Sid Vicious no filme Sid and Nancy. Ficou também conhecido pelos seus papéis de Joey Orton em Pick Up Warriors, papel que lhe valeu uma nomeação para os prêmios BAFTA, o líder da firma de futebol em The Firm e Rusa Krentsen and Gildon Cernarded. No final dos anos 1980, Gary foi descrito como um membro do Britpop e o crítico de cinema Roger Ebert afirmou que Oldman era o melhor jovem ator britânico da atualidade. Nos anos seguintes, Oldman ficou conhecido por interpretar principalmente antagonistas como um Gaster em State of Grace, Lee Harvey Oswald em JFK e Conde Drácula em Bram Stoker's Dracula. Oldman continuou a interpretar vilões em filmes como True Romance, The Fifth Element, Air Force One e The Contender, Frankenstein, filme que lhe valeu uma nomeação para os Screen Actors Guild Awards. Interpretou ainda o agente da DEA, Norman Stansfield em Leon, The Professional, um desempenho que foi considerado por várias publicações um dos seus melhores trabalhos. No século XXI, os seus papéis mais conhecidos incluem o de Sirius Black na saga Harry Potter, James Gordon na trilogia The Dark Knight, George Smiley em Tucker Taylor Soldier Spy, Breaking Down of the Planet of the Apes e Winston Churchill em Darkest Hour. Para além do seu trabalho como ator, escreveu e dirigiu o filme Neil by Mouth, que venceu 2 prêmios BAFTA e foi nomeado para a Palma de Ouro no Festival de Cannes. É ainda músico, toca vários instrumentos, cantou em várias faixas da banda sonora do filme Sid and Nancy e cantou com David Bowie na música You've Been Around. Considerado por muitos como um grande ator, Oldman influenciou atores como Tom Hardy, Michael Fassbender, Brad Pitt, Johnny Depp, Ryan Gosling, Christian Bale, Benedict Cumberbatch e Jessica Chastain, entre outros. Gary Oldman nasceu no bairro de New Cross, no sul de Londres. Filho de Leonard Bertrand Oldman, um soldador, e de Kathleen Sheraton, uma empregada doméstica. Oldman afirmou que o seu pai era um alcoólico que abandonou a família quando o ator tinha 7 anos de idade. Pouco dado aos estudos, Oldman abandonou a escola aos 16 anos para trabalhar numa loja de desporto. Durante a infância aprendeu a tocar piano e a cantar e tinha ambições de se tornar músico, porém começou a dedicar-se mais à representação depois de ver o trabalho do ator Malcolm McDowell no filme The Lady Moon. Numa entrevista em 1995 afirmou: "Houve alguma coisa no Malcolm que me prendeu, criou-se uma ligação e eu disse, quero fazer aquilo." Oldman estudou a arte dramática de maneira aprofundada na Britain's Rose Bruford Rose Drama College, não se formando apenas como ator mas também saindo bacharel nessa área no ano de 1979. Chegou a ganhar alguns prêmios na década seguinte, exercendo vasta atividade nos palcos londrinos. Oldman estudou no Young People's Theatre em Greenwich em meados dos anos 1970 ao mesmo tempo que trabalhava em fábricas, como porteiro num teatro, a vender sapatos e a criar porcos num matadouro. Depois de conseguir uma bolsa de estudos, frequentou a Rose Bruford College no sudeste de Londres, onde concluiu um bacharelato em representação em 1979. Numa entrevista no The Salisbury Show, Oldman revelou que foi o primeiro aluno da sua turma a conseguir trabalho após terminar os estudos, mas afirmou que tal não aconteceu porque era melhor do que os outros, mas antes devido à sua dedicação e insistência.
Antes de entrar na Rose Bruford, Oldman tinha se candidatado à prestigiada Royal Academy of Dramatic Art, porém foi rejeitado e disseram-lhe que devia procurar outra carreira. Numa entrevista, Charlie Rose perguntou-lhe se ele já tinha relembrado a rada do que tinha feito, ao que o ator respondeu: "O trabalho fala por si." Oldman estrelou-se nos palcos em 1979 no papel de Puss na peça Dick Whittington and His Cat no Theatre Royal em York. A peça também foi apresentada em Colchester e no Citizens Theatre em Glasgow. A ética de trabalho de Oldman e a sua intensidade característica fizeram com que se tornasse um dos atores preferidos do público de Glasgow na década de 1980. Entre 1980 e 1981, o ator participou em peças como The Massacre at Paris, Desperado Corner, Chinchilla e A Waste of Time. Em 1982, trabalhou durante 6 meses no West End com a peça Summit Conference de David MacDonald. Ainda nesse ano estrelou-se no cinema com o filme de Colin Gregg, Remembrance. No ano seguinte conseguiu o seu primeiro papel de protagonista no filme Men Time de Mike Leigh. Em 1984, estreou a peça The Pope's Wedding, protagonizada no Oldman. A peça e o desempenho de Gary Oldman foram bastante elogiados pela crítica e valeram ao ator 2 dos prêmios mais importantes do teatro britânico, o Fringe Award de Melhor Novo Ator e o Drama Theatre Award de Melhor Ator. O sucesso de The Pope's Wedding deu origem a uma colaboração do ator com o Royal Court Theatre, tendo participado em várias peças entre 1984 e 1986. Oldman foi ainda membro da Royal Shakespeare Company entre 1985 e 1986. O realizador de Sid and Nancy, Alex Cox, viu o trabalho de Oldman na peça The Pope's Wedding e entrou em contato com o ator para que este interpretasse o papel de Sid Vicious no filme de 1986. Oldman recusou o papel 2 vezes porque, nas suas palavras, não estava muito interessado no Sid Vicious, nem no movimento punk. Nunca o tinha seguido. Não era algo que me interessava. Achei que o guião era banal e o que importa e vou me incomodar para que e tudo isso. Tinha o nariz um pouco empinado e pensava bem, o teatro é muito mais superior a isso. Oldman voltou atrás na sua decisão devido ao salário que iria receber e a pedido do seu agente. O desempenho de Oldman chamou a atenção da crítica para sua personalidade. No ano seguinte, encarnou o dramaturgo Joe Orton no filme Prica Piores. Foi indicado para o prêmio BAFTA de melhor ator, por sua elogiada atuação no longa. O papel de Oldman em Sid and Nancy lançou a sua carreira e abriu o caminho para o trabalho em Hollywood. O desempenho de Oldman foi elogiado por muitos, talvez mais notavelmente pelo ex-vocalista dos Sex Pistols, John Lydon, que apesar de questionar a autenticidade de algumas partes do filme, disse de Oldman em sua biografia: "O sujeito que interpretou Sid, Gary Oldman, foi muito bom", e mais tarde o chamou de um ator de sangue bom. Oldman teria perdido peso considerável para o papel e foi brevemente hospitalizado. Seu desempenho foi classificado como 62º nos 100 maiores performances de todos os tempos da revista Premiere e 8º na revista Uncut dentre os 10 melhores atores em papéis de roqueiros, o último descrevendo seu papel como uma leitura extremamente simpática do punk como uma perdida e confusa criança. Depois de chegar a destaque por sua interpretação de Vícios, Oldman aumentou seu perfil durante o final dos anos 1980 e início de 1990 por papéis em filmes de culto como o Prica Piores, Criminal Law, The Firm, Rosa Crescent e Doncer Narded State of Grace, com Jeanette Maslin referindo-se ao seu trabalho como fenomenal e Roger Ebert chamando-o de o melhor jovem britânico ator no momento. Em finais de 1988, ele estrelou com Alan Bates em Muitas Coisas Sobre Você e ao lado de Dennis Hopper e Francis McDormand no Jetta Hut. Oldman se mudou para os Estados Unidos no início de 1990, onde desde então tem vivido.
Oldman estrelou o que era naquele momento o papel mais importante de sua carreira como Lee Harvey Oswald em JFK, filme dirigido por Oliver Stone, no qual interpretava Lee Harvey Oswald, o homem que atirou e matou o presidente John Kennedy. No ano seguinte, ele atuou numa versão romântica e apaixonada do Conde Drácula na versão de Francis Ford Coppola, Bram Stoker's Drácula. A adaptação cinematográfica do livro de sucesso comercial de Bram Stoker foi um grande blockbuster de bilheteria mundial, e gerou várias mercadorias e jogos de videogame. O desempenho de Oldman é considerado por muitos como um marco do gênero horror e foi reconhecido pela Academy of Science Fiction, Fantasy e Horror Filmes como a melhor performance masculina de 1992, que atribuiu a Oldman o prêmio de melhor ator. O filme estabeleceu Oldman popularmente como um dos melhores vilões no cinema. Mais tarde, ele interpretaria um cafetão violento em True Romance, um agente do DEA corrupto em Leon, um sádico guarda de prisão em Murder in the First e um tirano futurista em The Fifth Element. Oldman também interpretou o compositor Ludwig van Beethoven em Immortal Beloved, e o terrorista russo Ivan Korshunov no blockbuster Air Force One de 1997. Ele também apareceu como o Diabo em 1994, no vídeo promo do Guns N' Roses single Since I Don't Have You. Em 1993 foi membro do júri do Festival de Cannes. Em 2000, Oldman contracenou com Jeff Bridges no papel do congressista republicano Sheldon Hanian em The Contender, onde também trabalhou como produtor. Oldman recebeu uma nomeação para os Screen Actors Guild Awards pelo seu desempenho no filme. Em 2001, contracenou com Anthony Hopkins em Hannibal no papel de Mason Verger, a única vítima sobrevivente de Hannibal Lecter. Segundo relatos, Oldman passava 6 horas por dia na maquilhagem para criar o aspecto desfigurado da sua personagem. Esta foi a segunda vez que Oldman trabalhou com Hopkins, um amigo com quem já tinha trabalhado em Bram Stoker's Drácula. Em maio de 2001, Oldman participou no episódio de 2 partes The One with Chandler and Monica's Wedding da sitcom Friends no papel de um ator pedante que entra em conflito com a personagem de Joey. O papel valeu-lhe uma nomeação para os prêmios Emmy. Após a sua participação em Friends, Oldman não teve papéis de destaque até 2004, ano em que estreou o filme Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. No filme, Oldman interpreta o papel de Sirius Black, o padrinho da personagem Harry Potter. Oldman retomou o papel em mais 3 filmes da série: Harry Potter and the Goblet of Fire, Harry Potter and the Order of the Phoenix e Harry Potter and the Deathly Hallows Parte 2. Logo após conseguir um papel na saga Harry Potter, Oldman foi escolhido para interpretar o papel de James Gordon noutra saga cinematográfica de grande sucesso, a trilogia The Dark Knight de Christopher Nolan. Oldman participa nos 3 filmes da saga, Batman Begins, The Dark Knight e The Dark Knight Rises. Numa crítica ao filme The Dark Knight, o crítico de cinema Mark Kermode escreveu sobre o trabalho de Oldman: o melhor desempenho do filme é, de longe, o de Gary Oldman. Seria ótimo vê-lo a ele a conseguir uma nomeação porque na verdade é ele quem acaba por ser ignorado no meio disto tudo. Em 2009, contracenou com Jim Carrey numa versão animada de A Christmas Carol, onde interpretou 3 papéis. Ainda nesse ano, protagonizou o thriller sobrenatural The Unborn. No ano seguinte, contracenou com Denzel Washington em The Book of Eli e foi um dos protagonistas de uma readaptação mais sombria do conto Capuchinho Vermelho, Red Riding Hood. O ator fez a voz do vilão Lord Shen em Kung Fu Panda 2, papel que lhe valeu uma nomeação para os Annie Awards. Oldman foi bastante elogiado pelo seu papel de George Smiley no filme Tucker Taylor Soldier Spy, uma adaptação do romance homônimo de John L. Carré que estreou em 2011. O papel valeu-lhe a sua primeira nomeação para os Oscars e a sua segunda nomeação na categoria de melhor ator para os prêmios BAFTA. Além disso, o seu desempenho foi considerado um dos melhores de 2011 pelas revistas Screen e W Magazine. Em preparação para o papel,
Gary Oldman engordou 7 quilos, nas palavras do próprio, para ganhar uma barriguinha de meia-idade. Oldman viu ainda o trabalho de Alec Guinness na primeira adaptação ao ecrã do romance e visitou o seu autor, John L. Carré, a forma como ele tocou na camisa, falou e tudo mais, observei tudo isso e usei-o. Espero que ele não se importe, mas o smile está no ADN dele. Em 2012, Oldman interpretou o papel do Gaster Floyd Banner no filme Lawless, onde contracenou com Tom Hardy, Shia LaBeouf e Jessica Chastain. Em 2013, fez o papel de Nicholas Wyatt, um céu implacável em Paranoia. Harrison Ford e Liam Hemsworth completam o elenco. Em 7 de maio de 2013, foi lançado o videoclipe da canção The Next Day de David Bowie, que conta com a participação de Oldman e Marion Cotillard, colegas de elenco no filme Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. O clipe gerou polêmica e foi banido em alguns países por explorar dramaticamente dogmas e símbolos do catolicismo. Em 2014, participou no reboot de RoboCop no papel de Norton, o cientista que cria o RoboCop. Ainda nesse ano foi um dos protagonistas de Dawn of the Planet of the Apes com Jason Clarke e Keri Russell. No ano seguinte, interpretou o chefe de polícia que investiga a personagem de Tom Hardy em Child 44, onde também participam Noomi Rapace e Joel Kinnaman. Apesar do forte elenco, o filme foi um fracasso de bilheteira e com a crítica, tendo atualmente uma avaliação de 25% no site Rotten Tomatoes. No mesmo ano teve um papel secundário no thriller pós-apocalíptico Man Down. Em 2016, interpretou um líder da CIA em Criminal, onde contracenou com Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Ryan Reynolds, Alice Eve e Gal Gadot. Em 2017, foi um dos protagonistas de The Space Between Us com Asa Butterfield. Os projetos futuros de Oldman incluem a comédia The Hitman's Bodyguard com Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds e Salma Hayek e o drama histórico Darkest Hour, no qual interpreta o papel de Winston Churchill. Em 1997, Oldman realizou, produziu e escreveu o filme Neil by Mouth, um filme baseado em parte na sua infância. Neil by Mouth venceu 2 prêmios BAFTA, entre outros prêmios. Em 1999, a British Academy of Film and Television Arts considerou Neil by Mouth um dos melhores filmes britânicos do século XX e a revista Time Outubro colocou-o na 21ª posição da sua lista dos 100 melhores filmes britânicos de sempre. Em setembro de 2006, a Nokia Neries lançou uma curta-metragem realizada por Oldman intitulada Donut. A curta foi filmada num Nokia N93 para promover o telemóvel. Em 2011, Oldman realizou o videoclipe do primeiro single de Alec Zebby, Kiss Me Like the Woman You Loved. Oldman também se dedica à música desde criança. Profissionalmente, cantou em várias faixas da banda sonora do filme Sid and Nancy, onde colaborou com o baixista dos Sex Pistols, Glenn Matlock. Oldman voltou a cantar e tocou piano ao vivo no filme de 1988, Track 29. Ensinou ainda ao ator Daniel Radcliffe a tocar baixo. O ator foi amigo de longa data do cantor David Bowie e chegou a trabalhar com ele no álbum de Reeves Gabrels, The Sacred School of Now, cantando a música You Have Been Around. Oldman prestou homenagem a David Bowie nos Brit Awards em 2016 com um discurso e aceitou o prêmio ícone do cantor em nome deste e da sua família. Oldman também trabalhou como produtor de música numa atuação ao vivo do ex-membro dos White Stripes, Jack White, em colaboração com o Vivo e o YouTube. Depois de se estabelecer como ator, Oldman mudou-se para Los Angeles no início da década de 1990. Apesar de ter interpretado vários papéis de protagonista e secundários em filmes de grande destaque de Hollywood, o ator mantém a sua vida pessoal bastante privada e é conhecido pela sua aversão à cultura das celebridades e dos ideais de Hollywood,
Ser famoso é uma carreira à parte e eu não tenho energia para isso. O ator teve problemas com o álcool no início dos anos 1990 e chegou a fazer um tratamento em 1995. Desde então, Oldman considera-se um alcoólico em recuperação, atribuída a reuniões de alcoólicos anônimos, tendo elogiado a organização em público. A vida de Oldman oferece um paradoxo, ao mesmo tempo que aparece no cinema na pele de vários personagens sinistros, na vida pessoal dizem que tem sido um sedutor. Muitas mulheres famosas e bonitas se envolveram com ele. Ele foi casado 4 vezes. Nos anos 1980 com Leslie Manville, com quem tem um filho, Elf Oldman, nascido em 1989. Gary deixou Leslie 3 meses após o nascimento do filho. Entre 1990 e 1992 foi casado com uma turma, que conheceu na rodagem do filme State of Grace. Em 1997 se casou com Dalia Fiorentino e se divorciou em 2001. Após uma longa investigação estatal e processo legal, no qual Florentino acusou Oldman de agressões e abuso de droga, Oldman conseguiu a custódia total dos 2 filhos do casal. Em dezembro de 2008 ele se casou com a cantora britânica Alexandra Eden Barrow numa cerimônia secreta em Santa Barbara, Califórnia. Alexandra pediu o divórcio em janeiro de 2015. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.